Mais um tá na mão, todo mundo tá escutando bem? Um tchauzinho, um joinha. Gente, eu sou a Marília, para quem não me conhece, sou terapeuta ocupacional da Amato. Junto com a V, a gente vai começar mais um Tá na Mão. Sejam todos muito bem-vindos, esse é um Tá na Mão. Nós hoje vamos discutir aqui assuntos sobre órtices dinâmicas. Quais dificuldades que a gente tem, como é que faz, quando indicar uma órtice dinâmica, quando indicar uma órtice progressiva, quais são as dificuldades, na verdade, de confecção, praticamente a mesma coisa entre uma e outra, mas porque umas são mais eficazes do que outras. Quando, né? Acho que o mais interessante disso é quando a gente optar por uma ou outra ou não, continuar só mesmo num tratamento conservador. Exato. Como que isso é? Então, gente, as órtices dinâmicas, tanto quanto as órtices dinâmicas e as órtices estáticas, elas têm o mesmo objetivo, né? Que é o ganho da amplitude de movimento para uma articulação que esteja com uma rigidez, né? E ela serve para ser utilizada como um complemento à reabilitação. Ela não substitui a reabilitação propriamente dita, a reabilitação com terapeuta de mão, mas ela é um complemento quando bem indicado, né? Isso. Pode usar também não só para rigidez, mas também às vezes para encurtamentos teciduais, cicatriciais, tendíneos. As duas órteses a gente pode indicar também para esse tipo de objetivo, né? Pensando também isso que a V falou no objetivo daquilo que você quer para o seu tratamento, né? Exatamente. A diferença entre uma órtice estática progressiva para uma órtice dinâmica é que a órtice dinâmica ela tem componentes elásticos e as órtices estática progressivas têm componentes inelásticos. Então, o posicionamento em que as articulações devem ser colocadas são as mesmas, com a diferença que o que vai fazer a tração pode ser um elástico, por um lado, né, com as órtices dinâmicas, e outros com componentes inelásticos. Às vezes um fio, ou o próprio velcro, né? Alguma coisa que não tenha elasticidade. Às vezes também as órtices dinâmicas podem ter algum fator também mecânico, um fator mecânico, mas também uma bateria, um componente elétrico, digamos assim, né? Igual o CPM, que a gente consegue fazer aquela movimentação passiva numa velocidade contínua, também pode ser considerado como um acessório dinâmico, né? Sim. E pensando isso, a gente também usa essas dinâmicas como um facilitador, como um exercício, né? Então, não necessariamente ela vai servir sim para ganhar amplitude de movimento, mas ela também serve como um exercício para que aquele paciente ele tome mais consciência da posição em que aquela articulação deve ficar, aquela mão deve ficar quando ele for fazer alguma função. Também, então, pode também ser utilizada, né, dessa forma, né, com esse objetivo. Sim, bem colocado, Vê. E a diferença entre elas também é muito nessa questão, a gente pode dizer também de dor, de avaliar, né? Eu acho que um componente que a gente pode considerar aí, um fator importante, eu tenho uma paciente, ele apresenta uma rigidez, né? Mas qual escolher? A progressiva, ou a estática progressiva ou a dinâmica, né? Então, a dinâmica, como a Vê falou, ela tem esse componente elástico, então ela vai tendo uma tração contínua, né? O elástico vai ficar tracionando conforme você colocar a tração dele no sentido que você desejar. A estática progressiva você vai deixar numa postura, numa angulação, conforme o conforto do paciente, é claro, causando sim uma deformidade, mas a gente consegue controlar um pouco mais, digamos assim. Essa forma de tracionar mesmo esse tecido que precisa ser alongado. Então, quando o paciente está com
né, pensando na indicação agora, se um paciente está com uma dor significativa, né, ele reclama muito da dor, então às vezes a órtese estática progressiva é uma indicação bacana, você vai possibilitar essa transformação elástica, essa deformação elástica, sem causar mais dor no paciente, né? Exatamente. Você consegue controlar o estresse. Por mais que a órtese dinâmica também seja uma órtese de aplicação de baixa carga e o estresse prolongado, ainda assim você consegue controlar muito melhor com a estática progressiva do que com a dinâmica. É claro que em determinadas situações a gente não consegue fazer todas as órteses estáticas progressivas. Em algumas situações você vai com articulações maiores, por exemplo, punho, talvez o cotovelo também, mas principalmente o punho. Eu acho que quando a gente faz uma tração elástica, eu acho que a gente consegue ganhar aquela deformação plástica mais rapidamente do que com porque ela dá uma tensão maior do que com a tração inelástica. Com relação ao conforto, é isso, né? A estática progressiva, ela é muito confortável, porque você vai ganhando aquele comprimento, aquele alongamento mais lentamente. Então, você consegue graduar à medida que o paciente vai tendo mais conforto com uma determinada posição, você faz uma tração um pouquinho maior e assim você vai ganhando a deformação plástica. Até que o objetivo mesmo, tanto de uma quanto de outra, é que provocar esse estresse aplicado, né, nos tecidos e conseguir uma deformação plástica e alongamento permanente dos tecidos que eu quero alongar. E assim também ganhar, fazer um realinhamento das fibras de colágeno. E é engraçado que a gente está numa discussão hoje em dia científica muito grande, onde a órtese progressiva ela é muito indicada para ganho de amplitude de movimento, mais que a dinâmica. Mas em alguns estudos atuais, né, a gente pode ver que dependendo das forças de tração, né, se você consegue controlar uma tração um pouco mais da dinâmica, você não tem necessariamente tanta... não causa tanto estresse como causaria uma órtese dinâmica com uma tração que você não consegue controlar. Então, eles estão falando hoje em dia que não, a dinâmica ela também pode ser uma órtese significativa e que cause pouco estresse também como uma progressiva, mas o importante é o quê? Controlar essa tração, né? Então, isso eu acho que é importante também colocar, pontuar, que sim, muitos artigos mostram que a progressiva ela vem sendo mais usada para ganhar amplitude de movimento por causa desses fatores de não causar muita inflamação nos tecidos, né, para não aumentar a parte de dor e assim, aumentando a dor, aumenta o processo inflamatório, que aumenta o processo cicatricial, que faz mais cicatriz e fica aquele ciclo de rigidez. Aumenta a rigidez e tal, então fica naquela discussão. Exato, e a gente vê que artigos bem atuais já, né, vê que tá um pouco isso, né? Então, tem uns que falam que não existe um consenso, né? Não, só a estática progressiva é melhor. Não, só a dinâmica que é melhor. Não há ainda um consenso. Eu acho que, assim, quando a gente opta por utilização de elástico, em vez de usar... E eu vejo muito isso com a gente até estava discutindo antes da gente começar a live, mas assim, o elástico não sabe quanto que a gente vai colocar na tensão. Às vezes dá para a gente controlar a tensão. Em vez de usar aqueles elásticos de dinheiro, aqueles outros, aquelas bandinhas, né, mas são inteirinhas, em vez de usar isso, eu posso usar um elástico que eu mesmo vou tensionando, vou dando o comprimento do elástico necessário, e assim eu posso deixar também a tensão mais suave, né? Ao invés de utilizar aqueles elásticos de dinheiro, aquelas bandinhas, né, mais rígidas, que realmente elas têm uma tensão única. E aí realmente eu não consigo controlar
a força, a tensão que o paciente está sentindo. Exato. E uma coisa muito importante nas órteses dinâmicas que a gente vê, que é o conhecimento, né, de tração, da biomecânica, da angulação, do segmento que vai ser tracionado, né, para não causar estresse nos ligamentos colaterais da articulação, né, os ligamentos que cuidam, que protegem aquela articulação que você quer trabalhar. Então, tem esses fatores também, a órtese dinâmica. A gente tem que levar muito isso em consideração, que às vezes a gente pensa muito, às vezes, promover o alongamento, mas tem que verificar como que tá essa mão, como que tá essa articulação, como que tá os componentes, né, que protegem essa articulação, os ligamentos, cápsula articular, né, placa volar, considerando tudo isso, porque querendo ou não, como você introduziu, né, Vê? É uma órtese de exercício, é uma órtese que vai ter uma aplicação de força e avaliar, né, ferida, edema, vascularização do paciente, todas essas outras características que são muito importantes, né? O tempo de evolução, de uma deformidade, de uma deficiência, né? O tempo de evolução do trauma. É super importante saber. Eu acho até que você falou da gente avaliar a direção dos vetores de força, de verificar a direção de onde, para onde eu estou fazendo a tração. É até mais importante da gente se atentar exatamente a isso do que propriamente a tensão que eu vou colocar no componente elástico e na. Às vezes eu posso ter feito a órtese, ok, eu fiz a escolha adequada da órtese, do tempo, o paciente está apto, assim, o paciente está orientado, que ele é bem colaborativo, porque a gente sabe que o paciente faz mas aí eu confecciono a minha órtese numa atenção à angulação adequada, né, a direção da tração. E aí eu posso ter um problema maior do que eu talvez não tivesse optado por uma órtese tão mais complexa, né? É isso mesmo. E às vezes até faz eu lembrar de um caso, eu acho que é interessante a gente, às vezes, né, falar, às vezes até um estudinho de caso mesmo, que é bacana mostrar como isso implica mesmo no desenvolvimento, no prognóstico do paciente. Eu lembro uma vez que chegou uma paciente para realizar um atendimento de uma pós-fratura, né, um pós-operatório de fratura de escafoide, mas eu achei tão estranho porque ela chegou assim muito tardio, chegou mais de 4 meses de pós-operatório, né? E daí conversando, a gente fez toda aquela avaliação, né? E ela já tinha realizado vários tipos de tratamento anteriores, né? A reabilitação tradicional. E ela comentou muito que como piorou. Ela teve uma piora porque ela não teve só a fratura, ela teve outras coisas, ela sofreu um atropelamento, fraturou também a perna, mas assim, ela relatou que teve muita dor no processo de reabilitação do punho, né? Que ela fazia muitos exercícios de alongamento com muita tração e que isso não estava favorecendo a amplitude de movimento e estava causando mais dor. E ela estava assim, sem usar a mão praticamente, estava uma mão bem amaciada, ela não estava num processo distrófico ainda, mas ela tinha muita dor para realizar o movimento de flexão, extensão. A extensão dela é o que estava pior, e ela tinha muita fraqueza muscular, né? Então, se atentaram tanto nessa questão de tentar alongar, que ela começou no pós-operatório, depois de tanto tempo, a aumentar só a rigidez, mesmo trabalhando só alongamento, e perda de função total. Ela não tinha função, fazia uma pinça pouco a pouco, mas não era funcional aquela mão. Eu falei, nossa, ela tava com o quê? Medo de usar a mão praticamente. E ela tinha uma empresa de buffet, de alimentação, então ela falava, Marília, eu que faço tudo, eu que cozinho, eu que pico, eu que corto, né?
Então, eu preciso da minha mão, né? Daí, eu falei, não, calma, vamos trabalhar primeiro esse medo, né? E porque ela estava tão assim, digamos assim, com aquela coisa dos antigas, né, dos exercícios antigos que ela tinha na reabilitação anterior, que ela estava meio com medo. Falou assim, meu Deus, agora de novo vou aqui trabalhar esse punho. Eu falei, não, vamos começar a trabalhar essa mão, treinar um pouco essa função, né? E depois a gente vai para o punho, tá? E isso ela foi adquirindo o quê? Mais confiança e a dor automaticamente foi diminuindo. Mesmo eu tentando alongar um pouquinho, ela já sentia mais confiança, né? Oi, Tati! E daí ela começou a se sentir mais confiante e eu comecei a trabalhar mais essa rigidez de punho. E como ela já não tinha tanta dor, eu falei, eu acho que eu vou colocar uma órtese dinâmica, porque a progressiva, ela queria um resultado mais, digamos assim, mais rápido, porque ela queria trabalhar rápido. Eu falei, Marília, eu preciso trabalhar, é minha empresa. Então tinha um pouco daquela cobrança dela, né, de querer melhorar aquele punho. Daí eu optei pela órtese dinâmica do que pela progressiva. E eu foi como? Falar, olha, vamos devagar, é uma órtese de exercício, a gente tem que, né, vamos devagar, usa pouco tempo, porque é uma órtese que vai promover um alongamento, como se eu estivesse aqui alongando a sua mão, né? Então, você tem que usar aos poucos. Então, iniciei o protocolo de uso dessa órtese num tempo menor, e assim eu fui progredindo o tempo conforme ela foi evoluindo e tendo mais confiança desse recurso, né, que ela adquiriu. Então, o resultado foi muito positivo, ela ficou bem satisfeita. E assim, a órtese nesse caso teve um papel fundamental. Apesar que ela tinha um déficit ali funcional, eu tentei promover primeiro, tentar trabalhar mais essa confiança na reabilitação diária, mostrar que ali não ia causar dor, que ia ser uma reabilitação que para mim reabilitação não tem que ter dor, né? A gente fala, né? Que não tem que ter dor, né? Não é que é aquela coisa no pain no gain, tem que ir devagar, o paciente tem que se sentir, né, confiável em você, né, confortável. Então, eu queria primeiro tirar esse trauma que ela tinha de reabilitação, né? E depois disso, a gente conseguiu trabalhar com uma órtese dinâmica. Então, ali, a órtese dinâmica teve um papel muito importante. Então, nesses casos que às vezes a gente pensa, será que vale agora eu colocar essa órtese dinâmica? Mas ela tá com medo, então primeiro eu fiz esse processo inicial para depois pensar, não, depois eu trabalho esse punho, vamos tirar esse trauma primeiro e pronto. Quando eu entrei com a órtese, ela teve um ganho significativo. Legal. Eu tô lembrando aqui de um outro caso também. Inclusive, nós fizemos essa órtese juntas, né? Foi um paciente que teve primeiro, já contando a história desde o início. Ele, aos 17, 20 e poucos anos, ele sofreu um primeiro acidente de moto e teve um traumatismo crânioencefálico. Daí também, depois que recuperou, teve um pós-operatório complicado, ficou uns meses sem andar, enfim. O que ele ficou de sequela naquela época foi um déficit, um pequeno atraso, um déficit cognitivo leve, mas que ainda assim não impediu de seguir com a vida normal, né? Ele trabalhou, chegou para a gente depois numa outra situação. Trabalhou, era concursado na Justiça do Trabalho, se não me engano. E depois, só que sempre gostou de andar de moto. E depois, numa outra situação, já agora com uns 42 anos, 43 anos, ele sofreu um segundo acidente de moto. E nesse acidente, ele teve fratura bilateral de rádio
de um lado e radioína do outro lado, com fratura exposta, fratura super cominutiva dos dois lados. Assim, um caso bem complexo, né? Na verdade, ele foi um politrauma. Eu acredito até que ele deve ter tido outra pessoa também nessa segunda acidente. Ele começou a reabilitar em São Paulo, num outro hospital. E depois continuou a fazer reabilitação lá, mas ele ia uma vez por semana. E só uma vez por semana ele só tinha meia hora de atendimento. E como ele era do ABC, ele procurou e nos achou aqui, ele e a família, nos achou aqui em São Bernardo e começou a tratar com a gente. E a primeira coisa que eu vi, assim, na avaliação foi uma rigidez de punho bilateral, assim, super difícil, super complexa. E que eu pensei, como é que a gente vai mais rápido? Já tinha, acho que uns 3 meses que ele tinha colocado fixador externo dos dois lados, dessa parte. Tinha colocado fixador externo assim, dos dois lados. E já tinha assim, uns 3 meses que ele tinha tirado o fixador, mas continuava com uma rigidez de punho muito grande, de punho e de dedos também. E aí nós pensamos, não, vamos fazer então. Propusemos para a família fazer uma órtese dinâmica, porque como ele também tinha um atraso cognitivo, a família tinha uma dificuldade muito grande de fazê-lo entender que ele precisava fazer exercício, que ele precisava alongar, que precisava fazer exercício nas horas em que ele não estivesse em terapia. Então, a gente pensou, então, vamos propor a órtese dinâmica, porque pelo menos quando ele não estiver em terapia conosco, ele está em casa e está fazendo um alongamento passivo. Né? E o bom é que mesmo ele tendo essa questão, esse déficit cognitivo, mesmo assim a gente conseguiu, né, indicar tinha uma pessoa que ia conseguir controlar Exato, era muito mais fácil para ele entender que aquele momento era o horário dele utilizar a órtese, seja para extensão ou para flexão, do que a gente ensinar uma série de exercícios para ele fazer em casa que ele não ia conseguir pôr em prática sozinho. Então, acho que a órtese dinâmica para esse caso foi bem legal, foi bem indicado. E a gente fez as alças para atuação, tanto para a extensão quanto para flexão, né? Tanto de um lado quanto do outro. E para ele, eu acho que nessa situação foi super legal. Acho que ele aderiu mais fácil, a família também entendeu, e era mais fácil você dizer, olha, agora tá na hora de colocar a órtese, agora vai. Então, acho que foi não precisa, às vezes a gente, né, dá essas lições de casa, né, para os pacientes, né? Principalmente exercícios proprioceptivos que eles podem realizar em casa, mas com esse detalhe, mesmo assim, mas você orienta a paciente com déficit cognitivo a colocar órtese dinâmica, claro, assim, com o cuidador, com a pessoa que está lá junto com ele, né, acompanhando, a gente não vê problema nenhum, ao contrário, eu acho que é até mais fácil, né, isso que você falou, Vê. Foi uma forma dele conseguir fazer o exercício, conseguir alongar, conseguir trabalhar essa amplitude de movimento do punho sem saber o que fazer. Então, ele colocava a órtese, sabia, a gente deixou anotadinho aonde ele tinha que deixar, e o cuidador, a pessoa, né, no caso que era a mãe dele que fica com ele, sabia, olha, tá bom de tempo, pode tirar agora, depois de um tempo recoloca. Então, esse é um trabalho com a família também, no caso com ele, tem que ser junto, né? É importantíssimo. A Rosaíta mandou uma pergunta. Vocês não têm fotos ou vídeos desses casos que vocês estão realizando? Precisa fazer uma organização, a gente tem um monte de coisa e às vezes a gente vai lá, deixa eu ver aqui. E aí a gente publica, faz um... Esse caso a gente tem, né, eu acho. Tem. O caso que eu falei já faz um tempo, já faz um ano que eu atendi essa paciente, e eu tinha, assim, umas fotinhos de antes e de depois. Só que eu perdi tudo com o meu celular. Teve um problema no meu celular, eu perdi muita coisa. E essas fotinhos foram uma delas. Mas foi uma paciente que me chamou muita atenção, assim, que eu até comentando aqui na live, é porque ela estava muito traumatizada. E isso pra gente é um desafio como terapeuta, porque falou, ela tá chegando aqui para mim como
Se eu não conseguir nada com essa pessoa, socorro, que vai ser da minha vida, porque ela estava assim. Ela já tinha ido em outros 2 terapeutas, já tinha feito vários processos de reabilitação. E ela falou assim, Marília, você está sendo a minha última solução, porque eu não sei mais o que fazer. Então eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa mulher? Eu não sei. Daí, conhecendo, avaliando, considerando todos esses fatores, né? Todo esse histórico, da mesma forma que a Vê considerou todos esses históricos desse paciente por ser uma segundo trauma que ele teve, né? E ela falou, eu não posso já começar. Ela tá traumatizada de tanto mexerem no punho dela. Relatou dor do primeiro lugar que ela começou a reabilitação, do segundo ela falou que só sentiu dor, que só foi traumatizante. Eu não vou mexer nesse punho. Eu vou primeiro tirar o medo dessa mulher. Vamos trabalhar essa função, vamos começar a trabalhar outras coisas para ela ver o que? Evolução, se sentir mais confiante e daí entrar com a... Já estava rígido o punho, já estava rígido. Então, eu tinha que pensar em outras alternativas primeiro, porque se eu chegasse e começasse a trabalhar naquele punho, eu ia ser a terceira, que ela ia falar, meu Deus, socorro, eu não sei mais o que eu faço. Então, eu tive que mudar a estratégia e, graças a Deus, deu certo. Assim, ela não teve uma amplitude de movimento perfeita, completa, mas o déficit que ela ficou era muito pouco. E ela, na terceira semana, quando ela começou, na segunda semana de atendimento, quando eu comecei a trabalhar um pouco, fui na terceira semana, daí foi aí que eu comecei a colocar mesmo, foi aí que a gente colocou a órtese dinâmica. E de uma semana a outra, só de extensão ela ganhou 10 graus. E daí ela ficou muito satisfeita. Ela falou, como que eu ganhei tudo isso sem sentir dor? E era uma órtese dinâmica, era o uso de uma órtese dinâmica. Então, claro, foi um trabalho assim, com muita conversa, muito bem orientada a paciente, porque a gente tem que realmente orientar bem o paciente, né? Para o uso desse tipo de órtese, mas o resultado foi bem significativo, né? Então, realmente, a gente avaliar cada caso, cada história, cada evolução, se o paciente, como a Bê falou, esse recurso é um recurso que a gente usa já após, né, um tratamento tardio, um tratamento, né, que a gente não é um tratamento precoce, que a gente coloca uma órtese dinâmica. Então, nesse caso, deu muito certo, né? Deu muito certo. É uma pena não ter colocado, não ter essas fotos, esses vídeos, mas ajudou bastante. Uma coisa legal da gente falar também, assim, que a gente tem usado também outros materiais. Vê, tá travando. Alô? Eu te vejo bem. O Instagram. Ai. Aqui parece tá que tá tudo ok. Aqui pra mim. Peraí que tá voltando. Aí, tá voltando, tá voltando. Aí voltou? Voltou agora? Sim? Tá voltando. Bom, eu tava falando... Tá girando, girando. Um outro caso, eu lembro que outro caso da clínica, né, que a gente teve, que foi uma... Peraí que tá o delay aqui. Voltou agora? Você tá vendo lá no Insta? Então, no Insta pra mim tá parecendo normal aqui. Aqui pra mim, é que a gente tá fazendo também aqui pelo Zoom e tá travando o Insta da V. Vocês estão conseguindo ouvir a V ou só comigo que tá travando? Dá um joinha aí se vocês conseguirem me ouvir. Vocês conseguem ouvir a V? Dá um joinha. Sim ou não? Alguém me ouve? Dá um joinha. Jair tá aqui. Tá me ouvindo? Alguém me ouve? Agora eu tô te ouvindo um pouquinho, Vê. A Rosaíta falou, organizem esse material para postar. Autismo não é uma realidade na minha prática, por isso seria interessante ver. Sim, a gente vai se atentar um pouquinho de postar um pouquinho mais sobre isso. É que às vezes não é uma coisa. Tá lá atendendo. Também não é uma coisa. Que
não é sempre que a gente difícil. Não, é assim, acho que de 100% das órteses deve ser 20% do que aparece pra gente. Deve ser uns 20% só, pouco. Não estão me vendo? Tá travado ainda? Agora tá voltando. Agora tá voltando, Vê? É? Tá voltando, sim. Uhum. Conseguiram ouvir que eu falei aqui, mas é muito pouco que a gente faz ainda também de órtese dinâmica. E que bom que é pouco, sinal de que os pacientes estão melhorando antes de precisar de uma órtese dinâmica. É isso mesmo. Sinal de que eles não estão com tanta rigidez, não é? Exato. Quanto mais precoce é a nossa reabilitação, né, melhor e evita, assim, as futuras rigidez, né? Ah, voltou. Voltou, gente. Falando, Samira. Boa tarde, Samira. Tão bom ver a Má a Lari também com a gente. A Marília tá me vendo aqui duplamente. Ela conversa comigo achando que eu tô aparecendo aí no Instagram. Mas deu certo, né? Deu certo, deu certo. Ah, então alguém tá tem bom. A qualidade tá ruim. Se alguém tem algum caso que queira compartilhar também sobre a prática, algum paciente, perguntar também. Alguma dúvida em relação a artes dinâmicas? Eu acho assim que as maiores dúvidas e assim as maiores dificuldades também que a gente tem na hora de confeccionar uma órtese dinâmica, a gente pode considerar primeiro a indicação, né? Quando realmente indicar essa órtese, então primeiro a gente realmente tem que avaliar todo o histórico do paciente. A órtese dinâmica a gente não pode aplicar num paciente que está com um processo inflamatório, que está com uma ferida aberta, né? Tá com uma mão edemaciada, que tem algum problema de vascularização. Então, isso tudo primeiro a gente tem que levar muito em consideração, né? Porque senão a gente pode piorar e trazer graves sequelas, porque a órtese dinâmica ela pode ajudar muito, mas ela pode ser super traumático e ferir ainda mais aquela mão que a gente quer reabilitar. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Uma das maiores dificuldades é isso. Quando indicar, primeiro a gente tem que considerar todos esses fatores de saúde dessa mão, como que tá, e a necessidade mesmo do uso, se é bom, se vale a pena usar ou não. Eu acho que outras dificuldades que a gente pode também considerar é essa questão da parte biomecânica, né? A angulação, o sentido de tração do segmento que você quer tracionar, né? É importantíssimo isso, porque se a gente não fazer uma órtese dinâmica respeitando todas as estruturas biomecânicas, a gente vai lesionar outros tecidos que a gente não queria, né, mexer, e a gente acaba mexendo e prejudicando significativamente. Então, a gente tem que entender muito de biomecânica na hora de confeccionar uma órtese, né? A Silvia fez uma pergunta. Via de regra, fala, são pacientes, via de regra, são pacientes que já fizeram reabilitação e não deu certo ou chegam tardiamente? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Ou que ele chegou tardiamente, e aí ele tá... Na verdade, às vezes não é nem que não deu certo, às vezes até dá certo, mas ele evolui com uma rigidez. E uma rigidez que às vezes você não consegue sozinho, ou no seu tratamento, ou é um paciente que talvez venha poucas vezes na semana, ou fica muito pouco com você, e aí você talvez indica a dinâmica para ela acelerar esse processo enquanto ela está em casa. Mas o certo é que na fase mais precoce, vá na sua terapia, nas órteses estáticas, e quando ela já passou pelo processo inflamatório, aí sim é que você pode pensar na possibilidade do medicamento. Eu acho que a órtese dinâmica é realmente um último recurso, digamos assim, né? Ou quando realmente você não consegue ter um encontro desse paciente semanalmente, ele não tem todo
esse processo inicial que a gente comentou aqui, né? Se não, já está cicatrizado esse tecido, ele não tem dor, ele não tem edema, a ferida está fechada, né? Então, às vezes, você tem um retorno desse paciente de 15 em 15 dias no seu serviço. É um paciente bem orientado, é um paciente que você consegue orientar, explicar o processo do uso da órtese corretamente. E se ele apresenta uma rigidez e você quer trabalhar essa amplitude de movimento, essa deformação elástica desse tecido, né? E ele não está nesse processo inicial, eu acho que sim, é uma indicação boa, né? Eu acho que o problema da rigidez é assim, se alonga na sua terapia, ele sai dali lindo, maravilhoso, ele volta para casa, aquela estrutura meio que deixa de ter aquela vasodilatação, e aí volta tudo de novo, então você fica naquela coisa, estica o elástico e ele volta para o lugar, você estica o elástico e ele volta para o lugar, então assim vive a articulação também. Então, a ortodinâmica, ela vai promover um estresse prolongado, abaixa a carga, e assim você consegue uma deformação daquelas estruturas, com o alongamento daquelas estruturas e conseguir a deformação plástica. Então, na verdade, esse é o grande objetivo da dinâmica, né? Para que você melhore essa Silvia falou um pouquinho aqui, às vezes o paciente não colabora com as orientações e tempo de atendimento é insuficiente. Também interessante, às vezes, a órtese progressiva também, né, dependendo para aquilo que você quer, às vezes a órtese progressiva, ela pode responder, né, de uma melhor forma o tratamento, porque o paciente pode usar mais tempo, não precisa ficar controlando tanto tempo de uso, né, e ela faz uma deformação, digamos assim, não tão forte, ela vai deformando conforme, uma dor leve, né, um conforto, né, ela alonga conforme o conforto do paciente, então ele pode usar durante mais tempo, a órtese progressiva, às vezes dependendo, você pode orientar o uso noturno, né, pacientes que têm uma rigidez de cotovelo, a gente faz uma órtese axilopalmar para ganhar extensão, né, você pode orientar até o uso noturno, claro, considerando todos esses processos iniciais que eu tô falando, cada caso é um caso, tem que ser avaliado de uma forma bem minuciosa, mas às vezes uma órtese progressiva pode ser muito mais indicada do que a dinâmica, né? A dinâmica, eu acho que a gente tem que avaliar muito bem na hora de indicar uma órtese dinâmica, né? Porque tem toda essa questão, às vezes o paciente ele não tem aquela atenção, daí coloca a órtese dinâmica, passa de um tempo, começa, mas eu coloquei o meu dedinho, quando eu vi que ele estava roxinho, eu tirei. Nossa, não, pelo amor de Deus! Ou outros, tem os dois extremos, né? Aquele que tem o limiar super elevado, que vai ficar muito tempo. E também aquele outro que tem o limiar de dor muito baixo. Então, ele promove talvez até um processo inflamatório muito maior e muito mais rápido se você colocar uma carga ali, começar a fazer um estresse no elástico muito grande. Então, tem que ter muito cuidado. Não é todo paciente que você vai indicar. Tem que ser muito bem avaliado. Muito bem avaliado. Antes de qualquer coisa, eu acho que vocês têm que ver durante, né? Eu falo isso por mim, né? Às vezes você no primeiro atendimento, o segundo, você fala, já vou por uma órtese dinâmica, calma, ver como vai sendo o processo evolutivo desse paciente durante a terapia, durante as suas orientações em casa de exercício. Às vezes, só nas suas orientações e se o paciente é dedicado, né? Às vezes nem precisa, né? Às vezes chega com uma rigidez, mas às vezes ele consegue realizar os exercícios em casa, é um paciente dedicado, você consegue ter um bom resultado em terapia também, né? Às vezes aquele pensamento primário que você teve ali de colocar uma órtese não precisa e a vida segue em terapia sem órtese, né? Então isso é importante também levar em consideração. As órteses circulares utilizando com até mais fáceis de se fazer,
usando o componente elástico Eu acho que do o Japão, Japão, por exemplo, né? Então vai Então vai super super bem. o paciente ele mesmo coloca, funciona, vai graduando a tensão do velcro do Japão, então fica muito legal também, uma arte super fácil de fazer e tem excelentes resultados. Tem sido bastante pacientes com rigidez de metacarpolangiana, Tem faz uma excelentes resultados. Tem tido bastante só para resultado. fazer a tração da Paciente com metacarpolangiana. rigidez de metacarpolangiana, mesmo a oxidazinha Não necessariamente você precisa fazer uma coisa mega ultra elaborada. da metacarpolangiana. Sim, Então sim. dá para fazer assim, não necessariamente você precisa fazer uma coisa mega ultra elaborada. Desse elástico. Né? Hoje em dia a gente para onde consegue você vai direcionar a força? Agora, lógico, você tentando sempre a direção da tração desse elástico, né? Para onde você força, pode. Isso mesmo, Vê. Isso mesmo. Isso é importantíssimo. Às vezes mudar o recurso, né, elástico que você está utilizando. Hoje em dia a gente vê principalmente, eu vejo muito nos instas e nos terapeutas, né, que trabalham com isso fora. Eles têm, às vezes, eles usam 2 componentes elásticos, né, às vezes junto. Eu acho bem interessante isso. Eu morro de vontade de ver, de tentar entender mais como que é essa evolução desses pacientes, né? Por que que eles usam isso? Mas um dia eu vou ser um pouco cara de pau e vou perguntar para esses terapeutas aí, que a gente fica um pouquinho com vergonha. Mas eles têm muito terapeuta lá fora que usa 2 componentes elásticos, né? Um que deforma menos, um que deforma mais, junto, né? E por quê, né? E eu já tentei até procurar na literatura, ou não sei se alguém já sabe, já viu algum trabalho que apresente 2 tipos de componente elástico numa órtese dinâmica, mas é muito difícil. Eu não achei nada ainda, mas eu já vi terapeuta usando com 2 componentes elásticos. Alguém quer falar sobre órtese? Alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Não. Tá bom. Então a gente pode encerrar a nossa live de hoje. Obrigada por todo mundo que participou. Nós estamos aqui no Tá na Mão. Na sexta-feira não conseguimos estar aqui juntos, mas hoje eu falei, não pode falhar, no sábado tem que ter, então vamos lá. Na segunda-feira a gente está de volta com mais um Tá na Mão, com vários assuntos, e aí assim a gente segue. Então obrigada tá, pessoal, a todo mundo a gente vai se falando. Tá travando, Vê, desculpa. Travando? Tá. Obrigada a todo mundo que participou. Um grande beijo para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.